Joinville, cidade dos príncipes, oh Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro, mandou no trabalho a rodeia esse deu, porque alma autor brasileiro. Boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Deixa eu acionar o professor Osni Piski. Boa noite, professor. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade, da TVBE. Boa noite, vereador William Tonesi, nosso convidado noite, hoje, professor. presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite. Boa noite, meu amigo Jorge Castan. Boa noite, Arivan Prócono. Boa noite, ele, Alexandre. Bom, Joinville não tem só motivos que o nosso programa aqui talvez é o único que faz críticas, né? Mas tem coisas boas na cidade também acontecendo aí, No esporte. no esporte. Mas tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Tem coisa muito ruim. Coisa boa é futsal, futebol de salão, o Jack Crona, patrocínio da Crona, né, evidentemente, sob a liderança do Kortmann lá da Crona. Venceu 2 títulos agora, parece que vai representar a Joinville, é isso, Hélio? Vai representar o Brasil na Copa Libertadores de Vai futsal. representar o Brasil na Copa Libertadores de futsal. E temos também o vôlei voltando. E hoje A turma temos a do... oportunidade de passar para a primeira divisão do vôlei nacional. É verdade, isso? Superliga. E é muito legal porque o público comprou muito a ideia do vôlei, né? O ginásio lotado, tem sido muito legal esse retorno do Giovanni Gavi para Joinville, um cara bem conceituado e entende do assunto. Ok. Professor, O nosso assunto hoje, vereador, tem bastante relação com a comissão que o senhor preside na Câmara Municipal. Nós vamos falar hoje sobre obras de infraestrutura. O senhor, como engenheiro que deve estar notando também que temos vários problemas nessa área de infraestrutura no nosso município. E vamos falar também sobre a Caixa Preta, que é a CAGE, a Companhia Águas de Joinville. E, para começar, nós temos aqui, o Silvio Peck já fez a paródia, todas as nossas pontes estão com problema. Todas não, mas as que estão em evidência. A ponte Joinville não conseguiram fazer a licitação, Deu fracassada. fracassada, Fracassado. que é uma vergonha. O Ariel, onde é que foi feita temos de referência dessa ponte? Da ponte deve ter sido feito pelo núcleo que desenvolve esse projeto. Aí Você falou para mim que foi feito numa padaria lá Não, no você está Floresta. falando da licitação, eu estou falando do projeto, Não, do termo de referência para concorrência. para concorrência. Secretaria da Administração é responsável pela licitação, Pisca. e a padaria? Deu problema. Não tem padaria? O pão queimou. Mas antes fracassado que edital mal feito, que nem foi do Rio Matias, né? Exatamente. Antes fracassado ainda. Exatamente. corrigir. Sim. Exatamente. Então, essa deu problema. A pinguela da OBE deu problema. O Ministério Público, aliás, está atuante, viu? Tá na companhia. Até a mídia aí já começou a mexer. Saiu uma licença, William, dizendo que não podia mexer no rio. Uma licença bem dada pela Secretaria de Meio Ambiente, diga-se de passagem. Pedindo para preservar A vegetação. a vegetação e não ter influência no leito do rio Cachoeira. Proibindo a terraplenagem especificamente. Exatamente. Aí o que fizeram? Fizeram uma ensecadeira, aterraram mais da metade do rio, da calha do rio, e deu no que deu. Método construtivo, Pisca. Método construtivo adotado previa ensecadeira para poder fazer a concretagem, fazer o escoramento da concretagem seco. Mas não é isso que isso é. Não, isso é passado. Hoje você tem tecnologias,
presidente e Para vereador lançar sabe disso. vigas aí, fazer ensecadeira. Mas foi o que foi licitado. Bom, esse é outro problema. O outro problema da ponte é do rio, do Prédio Verde ali. Porque não adianta derrubar o prédio, olha, ficou até o visual melhorou, porque o prédio... Muito. O visual melhorou o prédio muito. é uma estrutura feia, horrorosa, para não Sim. dizer, né? E bem dentro, uma parte dentro do leito do rio até. Mas só que querem fazer uma pracinha, vereador. Não resolve. Tem que fazer a ponte para beneficiar o sistema viário. Aumentar a pra seção de melhorar a vazão do mobilidade Cachoeira naquele e ponto. alargar o rio. Aumentar a seção de vazão. Aliás, eu conversei consigo sobre o sistema, sobre o plano de drenagem. PDDU. E o senhor tem razão, são 40 metros. Naquele É, ponto é isso. 40 O metros. PDDU, feito em 2011, Isso. aponta que para a vazão do Rio Cachoeiro, para que não haja alagamento, Todas naquele as- ponto ali tem que ser 40 metros. Nas- Ali e perfeito. no mercado público. Corretíssima observação. É isso mas, mesmo. mas tem que melhorar. Vamos ver o que vamos fazer. Porque não pode fazer plantar uma florzinha ali. Não, na realidade, Pisque, o objeto principal da demolição do prédio é exatamente a correção da seção de... Deveria ser, desculpa. Claro. É a correção da seção de vazão e refazer a ponte, né? Exatamente. Eu acho que o município não gastou uma grana toda na desapropriação daquele prédio para fazer uma pracinha. É uma pracinha muito que cara. Pelo que eu tenho conhecimento, ela vai ser provisória, né? Para não deixar o local abandonado. Vai ser feito aquilo ali provisoriamente para depois... Não, tudo bem. Mas vereador, mas primeiro tinha que fazer o projeto já, né? Levaram lá para desapropriação. E Não, o que chama demolição. a atenção, vereador, é a observação que a própria prefeitura, Sepur, fez, né, de que estão estudando a viabilidade de alargar, quando na realidade isso já deveria ter sido estudado. O O PDDU PDDU já aponta isso. previa uma seção de 40, que é Embasamento utopia. Né? técnico tem suficiente. Tem suficiente. Mas dá para fazer com 40, eu estive analisando, estivemos vendo com a equipe técnica lá, minha lá, do meu escritório, pode avançar para o outro lado também da... Quem desapropria o prédio, reposiciona. Sistema viário lá, pronto. Sim. Arruma o sistema viário, claro, sem problema. E esse já era um projeto, nós andamos olhando, feito para essa ponte, inclusive foi feito na época do governo Tebaldi, preservando o Prédio Verde, mas avançando para o lado Fazia o contrário. na Mas rua mantinha um dos problemas que os especialistas falam, que é a curva, né? Só Aliás, a curva tem que ser, porque aquilo ali, o Rio Cachoeira, não tem o curso natural. Aquilo já é uma retificação. Ele é artificial naquele ponto. Aquele Você que estudou hidráulica, que é expert em engenharia de infraestrutura, sabe que quanto mais se tiver umas curvas no rio, segura, né? Não. O meandro baixa a velocidade do rio, né? Baixa a Os velocidade. meandros baixam a velocidade Bom, do rio. essa é uma, Aumenta a mas- distância a ser percorrida pela água. E a outra é a ponte Ponte Baixa do Quiriri. Ponte Baixa do Quiriri. O que a gente estranha na Ponte Baixa do Quiriri é que em novembro a prefeitura, quando teve essas inundações aí, decretou estado de emergência. Estado de emergência é para ajudar a fazer obra de recuperação Emergenciais. emergenciais. Hoje nós temos aquela ponte não concluída. Parece-me que vai levar até o final do ano para até fazer licitação, até fazer coisa que nem precisava fazer, porque sendo decretado o estado de emergência, o que pode ser feito? Tem que contratar uma empresa, fazer. Mas isso tem que ser logo em seguida, não pode levar 2 meses, 3 meses, 4 meses. O decreto de emergência tem Fica validade. descaracterizado a emergência. O decreto de emergência tem validade. E, não, tem validade de 6 meses, mas você tem que fazer logo, senão fica descaracterizado. Isso. Bom, vamos ouvir o Silvio Peck, vamos. Vamos Aliás, lá. tem mais uma novidade aí. Tem? Estão querendo acabar com o Pomerode, o Gassenfert aí, acho que está querendo acabar com o Pomerode aí. Querem fazer a festa, a Osterfest de Joinville. Deve ser uma beleza, né? Parecido com a do Carnaval. Não acaba, Pisque. Tem espaço para todo mundo. Eu quero te dizer que Jaraguá já faz a sua Osterfest.
e não atrapalhou o Pomerode. Vamos embora. Joinville Depois da poderia e Torresmo- deveria. Depois da Torresmo Fest, É, não tem espaço para mais. tem espaço para fazer em Joinville. Vamos lá, também. o Silvio Peck. Mas Torresmo vai bem. Olha, a paródia Cadê as Pontes? Do nosso Piá Vividência, o Silvio Peck. Confira aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre as pontes de Joinville. Isso mesmo, ponte que nunca começa, ponte que começa e não termina, enfim. Tem um monte de ponte pela metade e nós vamos falar sobre isso, e para isso vamos chamar o gaiteiro abençoado. Sorte essa gaita, abençoado! A ponte que era pra sair, sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar. O povo precisando de alguém intervir e fazer a reforma da ponte do Quiriri. Já tá comprometida e ninguém tá nem aí, e se não contratar vão deixar ela cair. É tanta incompetência, é tanta enrolação, decreto de emergência dispensa licitação. Fazer essa reforma é um serviço pra ontem, mas ao que parece esqueceram dessa ponte. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar. A ponte Joinville, a gente já dizia, vai ser outra novela como aquela do Matias. Já parou na licença, já parou no projeto, agora está de novo no contrato de padaria. A Pinguela Albé também já tá parada, a empreiteira sumiu e a Pinguela tá largada. Deixaram a metade do Cachoeira aterrada, só ficou tapume pra ninguém enxergar nada. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar. A ponte que era pra sair, sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar. A ponte esperada, onde era o prédio verde, vai virar um jardim pra fazer selfie e meme. Ninguém fala em ponte, se fala ninguém sabe. Tá mesmo complicado alcançar a outra margem, porque tanta demora e procrastinação. A cidade precisa de estratégia e decisão. Se não fazem as pontes pro povo passar o rio, então paguem logo um curso de natação. Mas cadê a ponte que era pra sair? Sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, nem começaram a fazer. Se começaram, então não foi concluída, porque já foi esquecida e ninguém sabe dizer. Cadê a ponte que era pra sair? Sei não, e nem sei se vão começar. Já tem projeto, tem decreto e proposta, só não tem gente disposta pra fazer a coisa andar.
Tá aí o Piá Vividense com a paródia Cadê as Pontes? Vamos dar uma olhadinha na ponte da Rua Albé, algumas imagens que nós temos aqui. Por conta disso aí, ó, você está vendo o rio com o seu leito original e agora com aquela, como é que chama essa estrutura? Ensecadeira. Ensecadeira, né? Que é aquele aterro que fica bem evidente ali, ó. Essa aí é uma das razões pelas quais, né, esse rio vai dar muita confusão, né, professor? Já deu. Já deu, né? Essas aí são as imagens ali de baixo. Inclusive, uma das perguntas que o Ministério Público está fazendo, não só se foi feita a terraplanagem, que é evidente que foi feita a terraplanagem, mas também se foi cortada a vegetação, que também não era permitido. Tá? Mas eles têm uma autorização para corte. A princípio não estava permitido. Não estava na Não são as na perguntas Samba, que o Ministério mas Público depois está fizeram o inventário florestal. Eu tive acesso a esse documento também. Eu tive na obra fiscalizando e eu tive em cima da ensecadeira ali que foi feita, mas eu não me atentei, Ariel, a olhar o licenciamento ambiental para ver se aquela ensecadeira estava prevista. Não estava. Não estava proibida. Pois é, eu não tive eu não me atentei a ir lá e olhar o licenciamento para ver se estava previsto aquilo. Porque as obras estavam sendo executadas. Especificamente A estrutura estava sendo executada conforme o projeto, mas agora o sistema que foi feito em secadeira, eu não me atentei a olhar. Eu estive lá nesse local fazendo uma vistoria. Bom, mas o secretário Mendes Sá lá devia saber do projeto, né? Que a licença foi dada para ele. Mas o método construtivo licitado, Pisque... Foi esse? O método construtivo licitado previa ensecadeira. Aí tem um problema que eu também não conheço, vereador, o licenciamento ambiental. Só se o licenciamento estava prevendo uma coisa e o projeto outra. previa outra. Eu acho que pode haver aí alguma coisa errada, porque pelo método construtivo, a ensecadeira só é feita para isso, para você poder, em cima do rio, fazer o escoramento. Mas não tem coisa mais moderna? Claro que tem, claro que tem. Hoje você faz a viga pré-moldada e lança ela com equipamento, faz as fundações que foram feitas, faz as fundações, faz os pilares, faz a média estrutura e lança as vigas. Você não precisa da ensecadeira. Agora, é o método construtivo para essa obra. Eu também não sabia, vereador, que seria dessa maneira. Hoje a gente não imagina mais que se faz essas pontes de forma como eu fiz quando eu era secretário lá em Jaraguá, muitos anos atrás. Vamos lá. Tá aí. Vamos falar também um pouquinho agora da ponte Joinville. A gente só tem imagem do projeto, até porque nada foi feito lá. Nem mostra isso. Só tem imagem. Não precisa mostrar. Isso quer dizer, isso aí também não... Isso é coisa de marketing. marketing só. Na prática, nada aconteceu. Aliás, eu vou aproveitar aqui esse pouquinho para falar um pouco, viu, vereador? Coisa interessante que aconteceu. Foi licitada o gerenciamento dessa obra antes da obra. O prefeito deu, no dia 7 de novembro, a ordem de serviço para o consórcio Engevix Azimuth começarem o gerenciamento dessa obra. 7 de dezembro, 7 de janeiro, 7 de fevereiro, 7 de março. Um contrato de 8 milhões de reais, aproximadamente. E agora? Não saiu a licitação da ponte e esse gerenciamento aí? Eu acredito que tem instrumento para você paralisar o edital que está em curso, né? Você pode, porque qualquer obra da cidade, a prefeitura pode emitir uma solicitação pedindo para paralisar, né, interromper o contrato. Acredito que nesse caso também deve ter esse instrumento. E está sendo pago isso? Independentemente, essa é a pergunta. Independentemente de que possam suspender, o que não faz muito sentido, e isso nós temos outros exemplos, é licitar o gerenciamento antes de ter a ganhadora. Na realidade, antes de ter o contrato da obra. Não, a licitação pode ser feita, não tem problema nenhum. A licitação do gerenciamento pode ser feita. Mas a ordem de serviço... Mas para não haver necessidade de fazer a intervenção, a intervenção que o vereador falou é de bom alvitre, né, de que você faça a licitação, você homologue a licitação, você pode até fazer o contrato, mas não emite a ordem de serviço.
Ok, a gente vai continuar falando de pontes, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje nós estamos com o vereador William Tonesi aqui no programa Passando a Limpo. É rapidinho intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Não? Então vai lá no YouTube do Passando a Limpo na TV, esse endereço que você está vendo aí, tá? E faça a sua inscrição, porque lá todas as edições do programa Passando a Limpo ficam disponibilizadas. Mas já que nós estamos falando de ponte, de onde deveria haver uma ponte, existe uma ponte que está tirando o sono da turma lá do Quiriri, é a Ponte Baixa. E o vereador Sidney Sabel falou conosco a respeito do problema que afeta milhares de pessoas que residem naquela região, inclusive 4 escolas, estudantes de 4 escolas utilizam aquela estrutura diariamente. Nós esperamos que o município inicie o quanto antes essa ponte. Agora, no nosso entendimento, que é uma ponte com pista dupla, o que não precisaria, até porque não tem motivos, né, para construir uma ponte com pista dupla, até porque a estrada Quiriri, aqui a lateral, ela tem em torno aí de 6 metros, e construir uma ponte com pista dupla e com acostamento que leva a crer em torno aí de 8 metros seria desnecessário. O nosso entendimento é a construção urgente de uma ponte, né, que venha substituir esta ponte aqui, que já deveriam ter retirado do local e dado início à construção de uma nova ponte. Esperamos aí que o município atenda a comunidade, uma vez que nós já estamos aí no estado de emergência, né? Estamos já quase terminando a situação de emergência que foi decretado em novembro, e daqui a pouco, né, o trâmite acaba prejudicando por questões burocráticas. É a estimativa mais otimista, professor Osnipiski, se todos os trâmites correrem dentro da normalidade, é que entre janeiro e março de 2024 essa ponte estaria pronta. E o pessoal está desde dezembro do ano passado. Isso é incompetência, né? Foi decretado estado de emergência, né, vereador? Mas se eu não me engano, ali tem uma emenda parlamentar que já tinha sido destinado antes do evento, né, do desastre que aconteceu, antes do desastre. O deputado Rodrigo Coelho, Rodrigo Coelho, acho que tinha destinado a emenda. Daí pode ser, né, estamos aqui conjecturando, né? Pode ser que por cautela tenham feito um edital para poder utilizar a emenda parlamentar. Não estou supondo, né? Acredito. Mas que aí tem uma ironia, né? Vocês prestaram atenção na fala do vereador Sabel, quando ele disse que vão fazer uma ponte com pista dupla? Gozado que quando nós criticamos a geometria da AUBE, que é simples, né? Então fica meio estranho, né? Porque se for fazer pista dupla, acho que a importância para a AUBE em relação... Não que essa ponte não possa ser feita. Que o vereador Sidney quis dizer pista dupla, que é dois sentidos. dupla, Dois né? sentidos. 2 sentidos, não que sejam 4 pistas. Porque a rua é estreita, Mas- né? É 2 sentidos. Você não faz, aí me desculpe, eu entendi dessa maneira, mas você não faz hoje uma ponte para uma faixa de tráfego só. No mínimo 2 com Não, mas certeza. essa no interior onde não tem movimento, pode. Mas tem que ter 2 pistas. Você não sabe o dia de amanhã, tem que ter 2. Aí o fato é que a comunidade lá do Quiriri vai continuar aguardando, porque não deve ser tão rápido assim a solução para aquele problema. Existe uma ponte alternativa que nós já mostramos aqui, né, professor? Que é aquela ponte que a água passa por cima. Ela é de concreto, mas quando sobe o nível do rio, até teve um motorista de ônibus levando Olha, a criançada lá. isso aí é mais uma vez, viu, mostra incompetência. O Exército Brasileiro disponibiliza pontes, já foram utilizadas várias, né, Ariel? Muitas vezes. O Jorge. Uma Pontes ponte dessa monta em 2 pontes semanas. provisórias. Pontes móveis, né? Para atender móveis, atende isso aí. Batalhão de Engenharia faz isso, né? Exatamente. Pois é. Então é uma questão de... E não está longe, está em Lages, né, o batalhão em Santa Catarina. Mas olha, é triste, viu? E um detalhe, né? O ex-deputado Armando hoje preside a Defesa Civil de Santa Isso. Catarina. É joinvilense, baseado aqui. É só pegar o telefone e falar com ele, contactar alguém do Exército, de repente fazer. Mas isso não, Eu acho que. não é... Mas isso não tem dinheiro para pagar a ficha telefônica. Aí é complicado. Ok. Vamos prosseguindo aqui. Ô, professor, a questão da dengue está preocupando também a comunidade, viu? E nós estivemos no Comasa
um dos bairros de Joinville, onde os números são muito elevados e a nossa equipe foi lá e encontrou isso que a gente encontra em muitos lugares, né? Lixo, água acumulada, e olha que essa semana nem choveu de forma intensa, né, aqui em Joinville. Mesmo assim é possível encontrar, sim, locais onde é possível a proliferação do mosquito, Arivan. Enio, nós temos falado muito desde o ano passado, né, Ariel? Não, antes. Desde o ano passado? Nós falamos da Batendo dengue, muito. nós já falávamos da dengue em Quando você nem plena participava pandemia do da programa. Covid. Nós Em plena, Cinco anos atrás. em plena pandemia da Covid, nós lembrávamos que a dengue não está morta. Agora, o Ariel, é assim, ó, nós temos falado muito sobre a importância que o poder público tem, vereador, no contexto de fazer a parte dele. Mas temos que lembrar também da população que tem que colaborar, e muito no sentido de evitar o que nós vimos ali. Concordo plenamente, mas eu é tenho, assim, só ó. um minuto, eu não quero perder a minha linha de raciocínio. Eu tenho caminhado muito por Joinville, pedalado e caminhado. O que eu vejo de lixo jogado em terreno baldio é uma coisa excepcional. A falta de respeito do joinvilense, E o móvel ambiental recolhe. é isso que me deixa entristecido. O Arivan, concordo contigo, mas falta fiscalização. Não, concordo. Quem sabe que tem uma epidemia de dengue e está localizado, nós mostramos o bairro que tem o maior incidência, que é o bairro Comado, com mais de 200 casos, mais de 200, e está nesse estado, o que faz não tem lá um subprefeito? Está na hora. Eu gostaria de falar sobre a dengue, porque eu tive uma experiência estando na Comissão de Saúde por 2 anos e no ano passado, 2022, fui presidente da Comissão de Saúde. Lá no início do ano, nós vivemos o mesmo cenário que estamos vivendo agora. Igual? O bairro era o Costa e Silva. Como presidente da Comissão de Saúde, eu fui junto com os agentes de endemia em plantões que foram realizados pela Vigilância Ambiental. Nós visitamos as casas. Naquele momento, a experiência que eu tive foi a seguinte, e que está acontecendo agora igual. A gente visitou uma casa onde tinha lá 3 pessoas acamadas com dengue. Os agentes de endemia estavam na casa daquela pessoa, visitaram o quintal e dentro do quintal, onde tinha 3 pessoas que estavam acamadas, a outra que já tinha tido dengue, encontraram focos do mosquito lá. Acredito. E aí, Pisque, eu vejo que as ações têm que ser feitas. E até sugeri na tribuna, ontem mesmo sugeri na tribuna, essa questão que se a gente fizer as mesmas ações, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Então a gente, a partir desses, eu estou no 3º ano como vereador, e eu vejo que nós precisamos ter ações diferenciadas. Isso que o Pisci falou de fiscalização é importantíssima. Só que é importante lembrar que o agente de endemia, ele não é um fiscal, ele é um agente, né, para orientar a população e vistoriar. Comunicador e aí, Pisci, isso que você falou da fiscalização é importantíssimo. Não, eu estou falando do fiscal e ali Mas eu quero falar exatamente terreno disso. baldio, é lixo no sistema viário. Isso, eu quero falar exatamente disso. Até setembro do ano passado, a prefeitura não tinha um fiscal para autuar os proprietários de imóveis que não fizessem a limpeza. A partir de setembro do ano passado, um fiscal foi deslocado da Vigilância Ambiental para a Vigilância Ambiental para fazer esse trabalho. Só que é um fiscal. Um único. Então, eu vejo assim, ó, o que o município, e isso tem que ser uma política municipal. Porque o governo federal ele manda recurso para os agentes de endemia, não para o fiscal, o engenheiro sanitarista. Então, nesse momento, como uma medida necessária, eu vejo que a prefeitura ou abre contratação temporária ou abre mais concurso para mais engenheiros sanitaristas fiscais para autuar os imóveis. Isso é necessário, é uma ação importantíssima. Só tem... Tudo bem, eu me refiro a isso também. Mas as cenas que nós vimos são de resíduos no sistema viário, jogados lá. E isso aí, cada prefeitura fazer. Aquele lixo. Agora, fazendo um contraponto no que o vereador falou sobre a importância de ter mais fiscais para verificar esse tipo de problema, vocês sabiam que a prefeitura vai mudar agora, os agentes de trânsito poderão ser guardas municipais? Fazendo um contraponto nesse aspecto, é que é mais importante fazer guarda municipal, de trânsito, guarda municipal, do que criar... Deixa eu só terminar aqui o fiscais assunto para aqui, fiscalizar isso aí, vereador. É uma coisa Deixa que eu tem só que terminar aqui, vamos falar... melhor avaliado Vamos falar da pela dengue pena. aqui.
Joinville já está em primeiro lugar novamente com 1.200 casos. No estado, campeão. São José é a segunda no estado, com 509 casos. Florianópolis a terceira com 283, Balneário Camboriú com 60 e Blumenau com 4 casos. O seu bairro lá, não sei se você ainda é morador lá. Estou no Costa e Silva. O Costa e Silva está com 21 casos, quer dizer que deu o resultado, as ações que vocês fizeram lá No ano passado. no ano passado. Certo? E tem um detalhe, a moça que morreu, de 26 anos, foi vítima de dengue hemorrágica. Uma dengue violenta e não foi divulgado da forma como deveria. Então, não é colocar medo na população, é alertar para que não aconteça mais mortes como essa. 26 anos de idade, dengue hemorrágica, que é uma dengue violenta. É que a dengue hemorrágica é quando a pessoa pega dengue a segunda vez, né? Não, pode pegar na primeira vez. É que são 4 tipos de vírus, né? Tem o vírus Isso. 1, 2, 3 e 4. Em Joinville tem circulação, não me lembro agora qual é deles, mas tem 2 vírus em circulação. Então, nesse momento, em Joinville, a pessoa pode pegar dengue 2 vezes. Ele está mutando, a pessoa entra com sintomas de dengue normal e no decorrer do tratamento ela desenvolve a dengue hemorrágica. Então, é um alerta que tem que ser falado, dito, porque não é fácil. A dengue hemorrágica mata e é uma morte violenta. Você tem mais uma outra informação que talvez a gente podia dar até em primeira mão aqui. Mais uma morte. Mais uma morte hoje. Mais uma morte foi diagnosticada e a dengue foi a causadora. Então, é preocupante a situação. Tanto é que o prefeito convocou o gabinete de crise para enfrentar esse momento difícil. E assim, esse gabinete de crise deveria estar em evidência desde o ano passado, não agora. Muito antes. Por que o gabinete de crise agora que a crise está em evolução? O Arivan. Tem que ser colocado antes, vereador. O Arivan, se você verificar os nossos arquivos aqui, viu, vereador? Viu, Ariel? Eu já falei aqui, eu acompanho a dengue diariamente, já há uns 3 anos. Eu falei aqui que os dados da prefeitura, os dados que a prefeitura fornecia como documento oficial dos casos de dengue em Joinville, eram facultados. Omitia-se números. Não eram confiáveis. Vou te explicar por quê. Porque teve uma época aqui que diminuiu o número de casos. De um dia para o outro, de uma semana para outra, estava diminuindo. Isso na estatística oficial. E quando não publicavam, dizia que o problema era do Ministério da Saúde, não era da Prefeitura. Não se levou a sério a realidade que estava se vivendo com relação à pandemia. Omitir números é um problema sério. A gente teria que apurar para ver qual que foi a situação. É um negócio erro da Secretaria da Saúde. Zé, dá um tiro no pé do secretário Fujão. O secretário Fujão sabe quem é, né, vereador? Não. Secretário da Saúde. Por que, Fujão? Quando ele saiu da Câmara para ser entrevistado, saiu correndo. É porque os secretários... não vi essa... Não, os secretários eles não concedem entrevistas se não for através da SECOM, né? Qualquer secretário ele só fala se a gente procurar a SECOM primeiro. Agora, desculpe, rapidamente... Explica direito para o vereador. A preocupação agora também, viu, professor Pischi, é com relação à privatização ou à entrega para uma OS do PA Sul. E há uma controvérsia. Eu não sei como é que está na Câmara esse processo lá, vereador. Esse processo ainda não está lá. Não chegou lá ainda? Não chegou lá ainda. A discussão não se abriu? Mas sim, a discussão se abriu, tanto que eu sou uma das pessoas que estava trazendo esse debate para dentro da Comissão de Saúde. Nós fizemos até uma diligência da Comissão de Saúde em 2 OSs, tanto em Florianópolis, na UPA Continente, quanto na OS em Forquilinhas, no município de São José. Inclusive, essa UPA de São José tem números muito parecidos de tamanho, de atendimento, com a nossa UPA Sul. E o que nós vimos lá com a Comissão de Saúde, que fomos lá com os vereadores,
foi que o atendimento lá era bem prestado. Um detalhe importante que eu acompanhei bem na saúde do ano passado, nós fizemos visitas na UPA Leste. Cheguei lá de madrugada, à noite, no início da noite, para verificar, então, a questão da pediatria. E o que eu vi lá? Eu cheguei, acho que eram umas 7 horas da noite, aí fui perguntar para o coordenador, cadê os pediatras que deveriam estar agora no plantão? Aí o coordenador falou assim, olha, acabei de receber faz meia hora o atestado dos 2 que não estarão presentes, né, nesse horário para fazer o plantão. Tá, mas e aí, o que faz agora? Então, vai chamar outro médico. Ele fala assim, ó, William, são médicos ou concursados ou contratados e eu não tenho como repor esse profissional agora de imediato. Diferentemente, por exemplo, que a gente viu lá na OS em São José, onde a maioria dos médicos são contratados via PJ, então o coordenador até fez esse questionamento, falta médico? Quando falta, o que acontece? Falou assim, a última vez que faltou médico, em 15 minutos a gente já estava com outro médico aqui para repor. Por quê? Porque o contrato deles prevê isso. Ele prevê que em caso de falta, tem que ser substituído por um outro profissional. Como é que eles fazem a organização, se é escala, se é plantão, eu não sei. Eu só sei que lá não faltava médico quando tinha uma falta no profissional. E quando faltam médicos, acontece isso que aconteceu lá no Vila Nova. O pessoal do Vila Nova, do posto de saúde lá, tem que conviver com filas constantemente. Nós flagramos lá, olha só a quantidade de pessoas que tem lá. O que é isso? Falta de profissionais, né? Não tem profissionais para atender. E pior do que isso, muitas vezes a pessoa chega lá na expectativa de que vai ter, por exemplo, um pediatra, aguarda um tempão, chega cedo, né, Arivan? E na hora que finalmente é atendido, olha, hoje não tem pediatra. E daí alguém explicou para a gente aqui, eu não me lembro quem, que o pessoal bota uma lista lá constando o pediatra. Porque se não constar, a comunidade se queixa. Então, para evitar, eles fazem o quê? Deixam o pessoal na fila, sabendo que a pessoa não vai ser atendida. Isso é um absurdo. Olha, a Secretaria de Saúde de Joinville é uma verdadeira baderna, sabe? Nada funciona. Nada funciona. E por incrível que pareça, já é o terceiro secretário que está aí ou o segundo? Da gestão Adriano é o segundo, né? O segundo? Sim. Em 2 anos, 2 secretários. É que o Jean já estava, né, secretário e continuou no cargo. Olha, vou aproveitar já também para dar uma entrada no aparelho de hemodinâmica aí. Faz 1 ano agora. 1 ano em março. Agora. Nós estamos em março. Final de março. Que o aparelho não está funcionando, está estragado. Nós tivemos uma audiência pública ontem à noite, lá no bairro Aventureiro, para tratar exatamente do mesmo tema que está sendo tratado aqui, a falta, né, de médicos. E quando eu também estive visitando várias unidades, a gente vê que o médico de estratégia de saúde da família é reservado certos horários da agenda dele para ele fazer aquele atendimento de porta. Ou seja, a pessoa que chega lá sem fazer nenhum tipo de agendamento, ela possa ser atendida. E o que a gente vê é que falta médico em todas as áreas no mercado. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Propor a melhor alternativa para contratar esses médicos. Então, o médico de estratégia da saúde da família trabalha 8 horas. Só que tem N outros médicos que poderiam estar trabalhando no posto de saúde, só que não querem fazer horário de 8 horas. E aí seria necessário, então, fazer algum tipo de convênio, algum tipo de contratação diferenciada para ter lá o médico 4 horas, 2 horas, para atender esse atendimento de porta. E o médico de estratégia da saúde da família, que tem que conhecer a comunidade, esse ficar específico só para atender agendamento. Isso foi uma sugestão que eu já tinha dado ano passado, quando eu estava na comissão de saúde, né, para o secretário e para o prefeito. Até então, naquela época, eles disseram que estava com o orçamento restrito. Ontem, na audiência pública, eu dei de novo essa sugestão, que eu já tinha dado. E eu falo assim, essa é uma alternativa que não é nem eu que estou propondo, Tapisque. Essa é uma alternativa que os próprios profissionais de saúde do município estão dando, que eu estou simplesmente achei bom e estou replicando. Vereador, não, tudo bem, concordo. Agora, esse é um problema administrativo interno da Secretaria de Saúde para resolver. A decisão isso do prefeito tem... e do secretário. Nós temos que buscar no prefeito a responsabilidade Arivan, dele. deixa eu só complementar. Sim. Esse é um problema interno deles lá, eles têm que resolver. Sempre volta a mesma coisa. Volta a mesma coisa. O aparelho de hemodinâmica está 1 ano estragado. E eu perguntei para o Arivan verificar, já foi feita uma licitação, um pedido? Nada. Agora o governo do estado, do governador Jorginho Melo, resolveu aportar 3.800.000 mensal para a folha de pagamento do São José. Para ajudar o município. Para ajudar o município. Eu acredito que isso aí
Se vocês não fiscalizarem, se o governo do estado não fiscalizar, vão botar dinheiro bom em cima de coisa ruim, que não funciona. Certo? Agora não vão mais ter desculpa de não ter 4 milhões para comprar o aparelho de hemodinâmica. O aparelho de hemodinâmica salva vidas. Sim. Né? Quem tem um AVC hemorrágico necessita desse equipamento. Foi salvo em função do aparelho. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a gente está hoje com o vereador William Tonesi, vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do programa Passando a Limpo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Agora é hora do nosso quadro de Olho Aberto. O pessoal vai colaborando, a gente vai exibindo aqui, por exemplo, um morador ali da rua Macapá, no bairro Anita Garibaldi, se queixa que no cruzamento entre a rua e a linha férrea, a vegetação está tomando proporções muito elevadas. Ali também tem um buraco ali, tanto é que a gente pode perceber pela presença dos tradicionais cones, né? Tem cones por toda a cidade. Mas como a vegetação está muito elevada, ele falou que é um problema de segurança, né? Porque as pessoas acabam utilizando aquele local como uma espécie de passarela, né? E por outro lado também dificulta a visibilidade, né, dos motoristas para perceber a chegada das composições ali. Então, esse é um problema verificado na rua Macapá. No Bucarém, o rio Bucarém, lembra do nosso telespectador que está constantemente alertando para o problema da poluição? Um outro telespectador, que é o seu Ari, mandou essa foto do rio Bucarém, gente. Aquele tom ali não é natural não, né? Esse tom Olha, queria fazer uma observação. Ontem foi o Dia da Água. Dia Internacional da Água. Dia Internacional da Água. E essa é a homenagem que a Prefeitura de Joinville, através da Companhia Águas de Joinville, CAGE, está homenageando a água no nosso município. E para não dizer que somos nós que estamos falando isso, o morador lá, que é o nosso observador do rio Bucarém, durante a madrugada, ele gravou, ele relatou, na verdade, porque não é possível ver com clareza, né? O que a Companhia Águas de Joinville estava ali despejando. De novo. De novo. Ainda. Vamos conferir aí o vídeo. Ó, hoje eu botei o carro aqui, ó, para clarear lá, tá vendo? O esgoto, a cachoeira correndo lá, ó, tá vendo lá? Ó? Essa estação elevatória em frente ao Condor aí, ó. Esse é o nosso dinheiro aí, ó. Hoje dia 21. Ontem fiz uma filmagem para ti, hoje é dia 21. A mesma situação. O descaso que eles estão fazendo com a população, cara. Mau cheiro. A Companhia Águas de Joinville, que teoricamente deveria zelar, né, pela água. Né? Enio, eu queria elogiar essa ação cidadã que esse cidadão está fazendo. São dois ali agora. Na realidade, se não temos esse olhar do cidadão sobre o que não está funcionando, sobre os pontos que a prefeitura, o poder público pode melhorar, nós não teremos nunca uma cidade melhor. Então, Como alguém que se dispõe a fazer isso à noite, pegar o carro, mostrar, olha, continua acontecendo. Isso aí é o acho que a gente seguinte, tem que viu? elogiar e Vamos ter um reconhecer. canal para mostrar, né? O Isso nosso aí é o programa seguinte, mostra William, isso aí é o esse tipo de seguinte. coisa, William. A estação elevatória fica de frente do supermercado Condor. Rua aqui na Florianópolis. Zona Sul, Rua Florianópolis. Ali tem o rio Bucarém. É contumaz, Despeja. diário quase. A Companhia Águas de Joinville joga esgoto in natura. Ao invés de bombear, não sei qual é o problema, deve ter algum problema. Porque joga esgoto in natura no rio. Isso é crime ambiental. Isso é crime ambiental. Ô, Pisa. Isso só acontece, sabe, vereador? Que não tem mais agência reguladora municipal de água e esgoto. O Pisque não é só naquele local, né, que está caindo esgoto. Se vocês andarem em qualquer dia que dá aquela chuvinha qualquer, sim.
Ali na rua Dona Francisca, na esquina com a rua Castro Alves ali, é uma vergonha. Moro ali É uma próximo. vergonha. Enche em frente do Colégio Alfa ali, Papel higiênico. aquele esgoto jogado no bairro Costa e Silva também, se você vai andar, deu qualquer chuvinha, é o esgoto. Então, quer dizer, não é só ali, e assim... nós Mas estamos ali aqui- sabe por que é grave? Viu, Pisque? Eu estou no 3º ano de vereador, né? Não vou falar dali para trás, porque não tinha uma ação tão efetiva de poder cobrar. Nesses 2 anos que eu passei efetivamente cobrando essas ações de fiscalização. Aí o primeiro presidente da companhia, que eu acho que a gente já até estava no 3º, no 4º, não Tá sei no mais. 3º. Não conheço ele ainda. O primeiro tinha falado assim, nós estamos contratando uma nova empresa para intensificar as fiscalizações. Só que eu acho que não foi feito absolutamente nada, porque ali no Saguaçu, num bairro central, né, nós termos qualquer chuvinha, Fica esgoto de frente uma jorrando. escola, inclusive. De Sim, frente uma escola. jorrando esgoto, não dá para aceitar isso. Né, o próprio Pisque fala muito do Rio Matias, não tem como a gente aceitar. Então, se a companhia que não consegue fiscalizar as ligações, se elas estão corretas, como é que ela vai conseguir fazer as obras bilionárias que são necessárias no município? bilhão. Para que fazer extensão de rede de esgoto se você Mas não o consegue cidadão nem tá captar pagando- corretamente? O cidadão está pagando todo mês 80%. Todo mês ele paga a religião. Você sabe, né, William, que a subbacia do Rio Matias, aqui no centro, aqui, é a única que tem Tratamento. 100% de tratamento coleta. 100%. Se mostrar a praia do Alcaide lá, que o prefeito não sei o que tem na cabeça, para Pois é. mostrar o Rio Matias ali, entendeu? Até dá para mostrar A ali? Praia do Alcaide, claro que dá. Claro que dá. Põe no ar aí para mim, ô Zé, a Praia do Alcaide, inclusive com a placa da empresa que ficou responsável por tomar conta ali desses buracos que foram abertos ali na Praça Olha da a Bandeira. buraqueira ali, ô. Que Até é hoje não se isso? entende o porquê disso ali. Ninguém entende, pô. Vai ter um concurso de pesca É daqui como nos se fosse próximos uma dias. galeria de descida de um metrô, mas uma cidade grande. se fosse vamos uma imaginar. água, se fosse uma água límpida, Céu, com carpas, a gente Foram lá entendia. com carpas, né? Uma coisa bonita. Você é a fonte dos Olha lá, desejos? olha lá, ó, o esgoto. Se jogar uma moeda aí, ela derrete, pô. Mas eu quero continuar com o olho aberto, porque tem um telespectador que ele se queixa de um problema na rua Nazareno, esquina com a Bernardo Zimmer, no bairro Glória. Segundo ele entrou em contato. Olha aí o buraco, gente. Mais um cone. Ele entrou. Mais um cone. Cone não falta na prefeitura de Joinville. Isso nós já constatamos aqui. Agora, ele diz que já entrou em contato em 10 ocasiões. Não é força de É expressão. uma cratera. Mas ele explicou que não é força de expressão, o 10. Foram 10 tentativas fracassadas de alguém resolver esse problema. E convenhamos que não é nada de tão excepcional para se resolver. Eu acho que a prefeitura deve dispor de pessoal qualificado para tapar esse buraco aqui. É um perigo até para a segurança das pessoas. Vamos mostrar da Campos Salles aí. Tem, ali na panificadora Blumenauense, quem vai comprar um pãozinho quentinho lá na panificadora, que não é nosso patrocinador, Mas um tá? pouco. Água de Olha aí, Joinville, viu? olha aí. Fizeram um buraco. Professor, locais onde nunca teve problema de erosão, como está tendo aqui, principalmente na zona sul da cidade, com as obras de expansão da rede de esgoto, está tendo esse tipo de problema. E o que a gente mais escuta das equipes da unidade da CEINFRA, né, das unidades de obra, é que os atendimentos que eles têm feito para atender as erosões foram frutos ou de obras que a Companhia Água Joinville fez no passado e estão causando a erosão, ou de obras recentes que a companhia tem feito e estão causando a erosão. Então, é necessário... Nós temos um problema lá no Itaú, que eu fui verificado de uma moradora, né, que aconteceu problema decorrente das obras da Companhia Água Joinville, mas me parece que está faltando fiscalização da companhia para o serviço que ela faz. Herança da empresa que fez o serviço para a companhia. Mas a fiscalização é dela. Mas né? acontece o seguinte, ó. Voltamos sempre à fiscalização. Fiscalização, até o prefeito reuniu a semana passada aí, o secretário todo, para ver se melhorava a fiscalização na cidade. Os vereadores participaram dessa reunião? Não estou nem sabendo dessa reunião. Mas tinha alguns vereadores juntos. Saiu na imprensa aí. Na imagem. Foi divulgado. Da fiscalização. Ah, não, desculpa, perdão. Não foi daquela da Guarda Municipal, da transformação? Não, fiscalização. Fiscalização. Fiscalizar os contratos das empresas, essa coisa toda, e eles reuniram o secretário, os vereadores. Não, para porque nós buscar- temos falado aqui que não tem fiscalização em Joinville. Não há na verdade, necessidade, não tem. eu acredito, de fiscalizar, porque o que a Mas gente o Arivan,
Vamos falar aí dos 541 dias aqui que o Mas vereador... então aqui também- deixa eu chamar a vinheta para ficar mais bonitinho. Ah, Solta a vinheta do nosso Nossa, quadro Nosso Cachoeiro. Ô, Arivan, ajuda aí, qual é o número oficial? 541, vou fazer uma fezinha hoje. 541. Então vamos dar uma olhadinha na ET do Vila Nova, que continua lá daquele jeitão que o telespectador do programa Passando a Limpo já está acostumado. Só com placas. Deram uma boa reformada nas placas recentemente. Pintaram Tinham caído por conta da chuva, vento, enfim. Placa não falta A fiscalização. placa está tudo certinho. Agora, lá. o Enio, ET, para quem está em casa agora nos acompanhando, o que é? Explica. Estação de tratamento de esgoto, né? Estação de tratamento Por sinal, de esgoto. não existe, é A só, pessoa, às vezes, só uma não- promessa. Pela sigla ele não liga. Há 541 dias, vereador. Ô, Arivan, é o seguinte, É tempo. vereador, é o seguinte, existe um contrato da ETE Vila Nova, do consórcio MGS. É uma empresa que lidera de lá de Camboriú, uma empresa que já foi punida pela água de Joinville, uma empresa que já foi punida pelo sistema, pela água lá de Itajaí, de Balneário, Camboriú e pela Casan. Foi contratada por 18 milhões e 500 mil para fazer essa obra em 19 meses. Isso no dia 28 de setembro de 21. Aí é a nossa contagem. Já teve um aditivo de 120 mil reais, no dia 12 de setembro de 22. E agora, esse é um contrato. Esse contrato continua no site da empresa, 18 milhões e 500 mil de setembro de 21. Em abril de 22, no dia 20 de abril de 22, foi assinado um outro contrato de número 06522 do consórcio ETE Vila Nova. Valor, 36 milhões e 940 mil, vereador. Como é o nome da empresa que o senhor sabe? Eu sei que o senhor está acompanhando isso de perto. Então, professor, o que eu tenho informações aqui, inclusive, a gente chamou, já fizemos um requerimento na Comissão de Urbanismo, no dia 11 de abril, às 3 horas da tarde, a Companhia Agro Joinville foi convidada... 11 de abril? 11 de abril. Do ano passado? Não, agora. Eu Para convidei esse mês agora. que vem. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ah, vai acontecer. Vai acontecer. Nós aprovamos nessa terça-feira agora. Um Audiência. requerimento. E é livre? A pessoa pode ir lá? Sim, inclusive, quero deixar aberto aqui Audiência a pública. não é audiência pública, é uma audiência. reunião da comissão. Da comissão. Então, a população que quiser participar Eu dessa vou lá reunião... participar. As reuniões da no dia comissão são abertas ao público. No dia 11 de Cidadão abril, tem às direito. 3, Parabéns, às 3 horas da vereador, tarde, parabéns. a gente chamou a Companhia Agro Joinville para ela prestar esclarecimentos. Mas mais que isso, né, as informações que eu recebi aqui já são necessárias para que a gente faça vários pedidos de informação. Então, nós vamos preparar vários pedidos de informação ainda essa semana, para que seja lido no plenário na semana que vem, porque essa empresa Alonda, pelo que a gente levantou aqui, ela ganhou um contrato de 55 quilômetros de rede de esgoto na cidade. Para construir a ETE também. Depois, né? Depois ela ganhou da ITE. Ela fez menos de 5% das obras. A companhia tinha um prazo de 30 meses, já passaram-se 15. A companhia, desde janeiro, já poderia ter rescindido o contrato com essa empresa, a informação que eu tenho. Vou fazer o pedido de informação para confirmar. Mas é o que eu tenho levantado por enquanto, mas eu vou confirmar essas informações. Que ela poderia ter rescindido. Então, a empresa não fez 5%. Por que estão demorando para rescindir esse contrato? Inclusive, esse contrato que você leu aí de 36 milhões, pelo que eu tenho levantado aqui, já foi rompido também. E a empresa já foi multada em 7 milhões. E foi contratado já uma outra empresa, Mais uma. que é uma tal de Quêmia. Qual? Quêmia Tratamento de Efluentes. Da onde? Parece que é de Chapecó, hein? O consórcio, é o consórcio. O que está parecendo assim, diferente da ponte Joinville, onde teve-se um esmero no edital de licitação, que de tantos itens a serem cumpridos, as empresas não conseguiram atingir e foi fracassado, porque eu concordo que tem que exigir mesmo o edital de licitação. Agora, nesses editais da Companhia Agro Joinville, parece que está sendo o contrário. Agora, da ETE Vila Nova, vereador. Parece que está sendo o contrário. Não, da ETE Vila Nova é assim, ó. Eu tenho um contrato aqui da Mega San.
Temos um contrato aí. E, aliás, até nós vamos mandar para o senhor, para ajudar a facilitar as coisas, nós vamos mandar para o senhor esses dados aí. 18 milhões e 500 mil para fazer o objeto, construção da ETE Vila Nova. 18 milhões e 500. 5 meses depois, me contrato esse outro consórcio dessa empresa. Da Londa, Exatamente. que já está inadimplente. Pelo dobro do preço. Que inflação é essa? 100%. Não, 100% a mais, de 18 passou para 36, 37 milhões. E a questão é que essa Quêmia, Pisque, parece que ela tem um capital social de R$1 milhão só e ganhou uma obra de 36 milhões. Então, como é que essa empresa vai conseguir cumprir? Então, está muito nebuloso esses contratos aqui. Não, tudo é nebuloso na água. Nós vamos fazer o pedido de informação para que eles prestem explicação. Mas, assim, o que me parece, eu até entendo as justificativas que foram feitas no passado para não existir mais agência de regulação municipal. Por quê? Se você, não, entendo que para economizar dinheiro... Mentira! Mentira! Mas deixa eu só explicar um pouquinho. Só para economizar dinheiro, eu até entenderia se nós não tivéssemos quase R$1 bilhão em investimentos. $1 bilhão que a Câmara liberou. Isso, então, exatamente. Mas agora nós temos R$1 bilhão. Não faz sentido a gente economizar R$1 milhão. Não que 1 milhão, eram todos funcionários da prefeitura. Então, mas não faz sentido a gente economizar agora. Que continuam na geladeira. Né, se a gente tem um contrato de R$1 bilhão para fiscalizar. Então, eu acho que deveria ser retomado sim a agência reguladora municipal. É o custo-benefício. Sim. Importante. Vereador, só para terminar, concordo consigo, só para terminar. Meio 30 minutos que o programa já acabou. Né? Segundos, por favor. Segundo. A adutora que está sendo construída por R$50 milhões lá no Piraí-Sul, para pegar a pior água de Joinville, a pior, que nós temos dois mananciais ótimos, que é o Piraí e o Cubatão. Está sendo construída sem ter a estação de tratamento, um custo de 50 milhões. O erro que aconteceu no Vila Nova e no Paraíso. Exatamente, mesma coisa. Repetimos os erros. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador William Tonelli. Parabéns pela sua iniciativa na Câmara. Obrigado, Ariel, pela presença. Obrigado, Arivan. Obrigado, Jorge. Obrigado, Enio. E, vereador, a única solução pela confusão que está tão grande é fazer uma CPI como vocês fizeram a CPI do Rio Matias. Antes que seja tarde demais. Porque a caixa preta tem que ser aberta. Boa noite a todos. Muito bem, hoje conversamos com o vereador William Tonesi. Obrigado você que acompanhou a gente na TV da cidade, tá também na TVBR. Até semana que vem. Tchau, pessoal.